Temas ligados à vida espiritual, acadêmica e profissional, com abordagens reflexivas que o aproximam aos pés de Cristo. Tem espaço no programa 100% Jovem da Sintonia da Esperança. Mais conexão. Acompanhe agora com Albertina Dalla. Olá, boa tarde amiga, boa tarde amigo, boa tarde nosso querido e estimado ouvinte que está agora sintonizado a 93.9 em FM, esta que é a Sintonia da Esperança. Já sabe que você é nosso convidado especial a seguir as nossas redes sociais, vai até o nosso Facebook Rádio Adventos, vai também para o nosso YouTube Rádio Adventos e fique por dentro de tudo que acontece nesta casa de rádio. Meu nome é Albertina Dalla, estou na condução deste que é o seu programa de eleição Mais Conexão. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 13 horas até bem perto das 14 horas, para falar sobre vários assuntos importantes sociais relativamente à vida dos jovens cristãos e não só. Hoje temos um tema de extrema importância, por isso você é o nosso convidado especial, de formas também a convidar seu amigo, a sua amiga, para juntos estarmos aqui a aprendermos mais sobre os direitos do candidato ao emprego. Todo mundo aqui com certeza já foi a algum lugar, a alguma empresa para poder solicitar o emprego. Você sabe quais são os seus direitos como candidato de emprego, sim ou não? Caso não saiba, ou até mesmo caso saiba, porque saber não ocupa espaço, fique dentro desta programação porque você saberá sobre tudo e mais alguma coisa sobre os direitos relacionados a si, que é a pessoa que vai solicitar o emprego, e com certeza também vamos falar sobre o principal papel da entidade empregadora. E você também pode nos acompanhar pelo nosso site, que é o www.radioadventos.ao, e pode também solicitar estudos bíblicos aqui na Rádio Adventos. Pode escrever pelo 923 89 2177, de formas também a fazer parte desta classe bíblica que diariamente tem crescido mais e mais. Sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado aqui desta tarde, ele que é o Antônio da Costa, e vai falar-nos sobre a importância desse tema, falar-nos propriamente sobre os direitos do candidato ao emprego. Antônio, muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Albertina. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Adventos 93.9 FM. Muito bem. É um prazer tê-lo aqui. Penso que já é mais ou menos a segunda ou a terceira vez que está aqui conosco e já está a sentir-se em casa, né? Naturalmente, sinto-me em casa. O naturalmente não vou-te voltar. E do primeiro dia que sinto-me em casa. Muito bem. O Antônio da Costa está aqui conosco para falarmos sobre essa questão dos direitos do candidato ao emprego. Ele é assistente jurídico e com certeza durante esse todo trajeto como assistente jurídico já lidou com questões do género, perguntarem, solicitarem questões importantes relativamente a pessoas que vão à procura de emprego, até mesmo empregadoras que não sabem como lidar com o empregado ou com o empregador. Não é isso, da Costa? Exato, Albertina. Ela se vai, na verdade, 3 anos como assistente jurídico dentro da Escola de Advogados, e durante esses anos todos nós efetivamente, e também como cidadão e alguém que conhece, alguém que é amante do direito, chegamos a constatar que, ao olharmos para a nossa sociedade, notamos que há poucos postos de emprego. E ao se verificar poucos postos de emprego, muitas vezes os cidadãos entram num estado de vulnerabilidade e que chegam mesmo em submeter-se a uma proposta de emprego que podem efetivamente beliscar a própria sua dignidade. Então, pelo simples facto de eu me vincular a um posto de emprego, a uma relação jurídico-laboral, as pessoas têm que entender que antes de ser trabalhadores, são primeiro cidadãos, né? E ao serem cidadãos, ao entrar numa relação jurídico-laboral, eles vão... Precisam saber os seus direitos. Exato, eles vão incorporificar esses direitos fundamentais como cidadão para a relação do trabalho. Então, quando eu vou
numa entrevista de emprego, eu devo ter a consciência que inicialmente eu sou cidadão. E também a nossa lei do trabalho atual, que entrou em vigor no dia 26 de março, ela vai proteger, para além dos trabalhadores, aquelas pessoas que já estão firmadas por via de um contrato. A lei também vai proteger aqueles mesmos que ainda não estão vinculados a um contrato, chamados candidatos ao emprego. Todo aquele que está interessado em ser contratado. Exato. Então, sobre esses, a lei vai proteger para que as entidades empregadoras não possam abusar do poder que eles têm e do estado de vulnerabilidade que esses candidatos estão na procura de emprego. Muito bem. Penso que a introdução foi muito bem colocada aqui pelo o nosso querido e amado irmão também, porque é adventista do sétimo dia, passa aqui a publicidade, né? Antônio da Costa, que fala-nos propriamente sobre essa questão que, em primeira instância, quando nós vamos solicitar emprego, mais do que alguém que está num estado de vulnerabilidade, é importante perceber que somos cidadãos e, como cidadãos que somos, temos direitos. Mas quando nós vimos pessoas, tal como falou a princípio, muita gente está mesmo em condições de vulnerabilidade e por essa razão aceita qualquer tipo de oferta de trabalho, de emprego. Será que, de uma certa forma, a entidade empregadora também ignora os fatores relacionados ao direito do empregado, melhor dito? Exato. Na verdade, nós aqui em Angola existe uma pouca cultura jurídica que as pessoas, cidadãos, têm relativamente os direitos e deveres. Então também é comum vermos muitas empresas, muitas entidades empregadoras que desconhecem dos deveres que eles têm face a uma determinada relação, mesmo essa relação pré-contratual, mesmo uma relação contratual. Muitos deles ignoram, fazem na ignorância. Todavia, eu quando vou contratar uma determinada pessoa, eu tenho que ter em mente que eu devo acarretar com todos os riscos que podem advir desta relação pré-contratual ou contratual. Então, a entidade empregadora deve essencialmente saber quais são os limites das referidas entrevistas. Isto é, as entrevistas de emprego existem alguns determinados limites que a nossa lei, na verdade, vai efetivamente estabelecer. A partir dos artigos 24 até o artigo 26, especificamente, a lei vai determinar alguns limites que as entidades empregadoras têm face a uma entrevista de emprego. Isto é, eles não podem fazer ao candidato de emprego perguntas relativas à sua vida privada. E nem sequer eles devem fazer questões relativamente à ideologia filosófica, política, se o candidato de emprego é do partido A, do partido B, é da igreja Y, da igreja Z. Não podem também solicitar do candidato de emprego testes médicos para aferir se o candidato de emprego está realmente saudável ou não. Bem, Antônio, essa questão de não poder solicitar prescrições médicas, assim, ou consultas médicas para saber sobre o estado de saúde do possível candidato, né, a esta vaga de emprego, é errado por quê? Como entidade empregadora, preciso saber qual é o estado de saúde da pessoa que eu preciso na minha empresa, não? Exato. Na verdade é uma ótima indagação. Ou seja, tem-se dito que a entidade empregadora ele precisa de informações para, na verdade, poder medir os riscos ao contratar uma determinada pessoa. Porque é um investimento, digamos, é um investimento também. Exato. Só que face a esse direito que a entidade empregadora tem relativamente a uma determinada informação do quadro genético de um trabalhador, existem outros direitos que entendemos direitos superiores a esse direito de informação. E esses direitos na verdade, está alicerçado com base no próprio princípio da dignidade da pessoa humana,
está alicerçado com base o princípio da não discriminação. Isso por quê? Porque se a entidade empregadora tiver informação do quadro genético do trabalhador, infelizmente, esse candidato ao emprego ou mesmo o trabalhador, haverá uma discriminação, uma separação. Então, por isso que a lei limita, porque se a lei permitisse, haveria, na verdade, uma discriminação. Mas já houve casos também em que a pessoa foi solicitada assim, consultas médicas e sofreu discriminação, porque eu acredito que é mesmo para salvaguardar no investimento, ou se calhar medir os riscos, mas como o senhor do direito está aqui também a dizer, né? Exato, Albertina, permita-me, quanto à solicitação de testes ou exames médicos, a lei traz uma exceção quando é que a entidade empregadora deve solicitar. Sim, traz uma exceção. Muito exato, bom. A exceção qual é essa exceção? É, na verdade, para salvaguardar a saúde dos clientes, a saúde dos outros trabalhadores. Os outros trabalhadores. As pessoas que mas não terão um contato direto com a pessoa. Digamos que a doença seja contagiosa. Sim. Então, esta solicitação nunca pode ser fator para determinar a contratação de alguém, mas sim, ela vai apenas servir como... Mas isso depende sempre do empregador, né? Se eu não quiser contratar a pessoa... Exato. Mas ainda assim não pode ser um dos fatores assim que as pessoas devem colocar como principal motivo de não contratar alguém por conta de motivos... Sim, do princípio da não discriminação, o trabalhador ou o candidato ao emprego não pode sofrer de jeito algum discriminação. A lei proíbe isso de forma categórica, sem erro algum. Mas para além desse aspecto, nós fizemos referência sobre alguns direitos privados, assim vamos considerar, que as entidades empregadoras não devem, na verdade, solicitar. Imaginemos, para além dessa questão do teste também, para saber como é que está também tem a questão dos testes de gravidez. Isto né? A entidade empregadora não pode solicitar da candidata de emprego que ela apresente um teste de gravidez para aferir que ela está grávida ou não está grávida. Ou não. Exato. Basta apenas a palavra. Basta apenas a palavra. Por quê? Porque mas caso a entidade empregadora solicitar, o que é que muda? Não pode solicitar. Se porventura a entidade empregadora solicitar, pode, na verdade, o candidato apresentar uma reclamação. Pode apresentar a referida reclamação face às questões que lhe está a ser colocada. Do ponto de vista prático, quase que isso não ocorre. Então, normalmente, do ponto de vista prático, os candidatos ao emprego submetem-se às questões que lhes são formuladas pela entidade empregadora. Mas nós devemos entender que o estado de vulnerabilidade que nós estamos não pode ser motivo para que nós possamos permitir que as pessoas violem a nossa dignidade. Então não pode ser motivo para aceitar qualquer tipo de condição ou proposta de emprego. Muito bem. Olha, além disso também, eu penso que existe, tal como disse, existe uma tamanha ignorância quanto aos direitos do trabalhador ou do candidato ao emprego, bem como também existem muitos direitos, né, que muitas entidades empregadoras não falam, não comunicam aos seus empregados, aos candidatos principalmente. Há muita ignorância em torno disso. Acha que esse comportamento que muitas vezes é demonstrado, é visto por parte das entidades empregadoras, é para tirar proveito dos candidatos ao emprego? Na verdade, ou podemos também relacionar com a ignorância de uma certa forma? Não, primeiro, tal como nós dissemos, muitas das entidades empregadoras, elas podem ser de forma singular, quando me refiro à entidade empregadora, uma pessoa singular ou a uma pessoa coletiva, que podemos fazer referência a uma empresa. Inicialmente, podemos dizer que pode existir uma ignorância das entidades empregadoras face
os limites que eles têm na entrevista de emprego, face os direitos do candidato do emprego. Primeiro, muitas vezes existe uma ignorância. Mas também existem aquelas situações em que essas entidades empregadoras querem tirar, tal como disseste, proveitos. Isto é, sabem que o candidato está numa situação de vulnerabilidade, então eu vou aproveitá-lo em fazer questões que eu bem entender. Até mesmo questionar se, vamos imaginar, se eu for uma entidade empregadora singular, tiver contratar a Albertina para a minha empresa, posso talvez perguntar se ela é solteira. Se ela é solteira, se tem namorado. Na entidade empregadora não tem esse direito de questionar. Questionar-se. Olha, muitas vezes, né, as entidades empregadoras perguntam mesmo às senhoras se tem quantos filhos, Exato. se vive com quem. Não tem esse direito de forma nenhuma. Não tem. Se é solteira, se é solteira, casada. Se é viúva, Exato. se onde é que vive. Onde é que vive? Não pode questionar relativamente. Não, quanto a onde é que vive, é normal que se muito questione, normal, né? para saber efetivamente o domicílio do trabalhador. Saber onde é que pode efetivamente localizar o trabalhador numa referida eventualidade. Muito bem. Tem também uma questão aqui que é muito importante, António. Quem pode ser contratado em meio a tudo isso, em meio aos direitos do candidato ao emprego? Quem pode ser contratado? Qual é a pessoa que deve ser contratado? Exato, Albertina. Inicialmente, quem pode ser contratado é uma pessoa que é maior de idade. Maior de idade, aquele que, tal como a nossa Constituição estabelece, aquele que perfaz 18 anos de idade para cima, apenas esses devem ser contratados. Tá, né? Essa é a regra. Mas fora dessa regra, a nossa lei estabelece alguma exceção desta regra, que é o contrato de trabalho de menores. Isto é, os menores podem ser contratados. Mas menores de que idade? A lei estabelece menores de 14 anos. Isso está prescrito onde? Está descrito na nossa lei de trabalho, no artigo 37, fala sobre o contrato de trabalho celebrado por menores, aqueles que completam 14 anos para em diante. Existe uma discussão sobre essa expressão menores e tal. Na União Europeia existe uma diretiva que estabelece, eles vão classificar menores, adolescentes, juvenil. Vão dizer que juvenil é abaixo dos 18 anos e adolescente é abaixo dos 17 anos e os menores... E os menores são abaixo de 12 anos? Abaixo dos 14 anos. 14 anos. Exato. Mas nós aqui em Angola só temos aqui a classificação de menores e a lei vai estabelecer, bem dizer, todo menor é aquele que tem abaixo de 18 anos de idade. Mas os menores que podem celebrar o contrato são aqueles... Dos 15 anos para cima. Dos 14 para cima. Para cima, porque 14 para baixo é menorzinho, não pode contratar ou celebrar o contrato de trabalho. Exato, mas os contratos de trabalho de menor existe, na verdade, um regime especial, isto é, os menores, na verdade, o contrato de trabalho, o horário de trabalho é diferente. Eles têm no mínimo 6 horas diárias de trabalho, ou seja, no máximo, não no mínimo, no máximo 6 horas de trabalho diário. E no seu contrato estabelecido, as entidades empregadoras têm que ter em conta a própria formação do menor. Para que o menor possa celebrar o contrato, primeiro precisa de uma autorização dos seus pais. Progenitores, né? Exato. É isso que eu queria dizer também. Eu acho que essa celebração do contrato também tem que ver com acompanhamentos dos seus responsáveis. Sim, exato. E existe aqui, vamos imaginar que o menor esteja a trabalhar e há um insucesso acadêmico escolar. O encarregado da educação, ou o representante legal, pode se opor ao trabalho, ou seja, pode se opor a esta contratação. Vai fundamentar de que o trabalho não está a ser útil ou não está a ser proveitoso para a formação escolar do menor. Isto é, para os menores, a formação escolar é mais essencial do que o trabalho. Então, se o trabalho tiver a colocar em causa a sua formação escolar,
o encarregado desvincula-se aqui o contrato de trabalho. Exato. Mas também fora dos menores, tal como nós dissemos, contratos de trabalho podem ser celebrados maiores, bem em regra, maiores de 18 anos de idade. Mas também, maior de 18 anos de idade, tem-se dito que é celebrado por pessoas capazes com as suas aptidões bem apuradas, bem qualificadas, aptidões físicas, psicológicas e tal. Existem também alguns contratos, só para que nós fecharmos, chamados contratos celebrados por pessoas com capacidade de trabalho reduzida, isto é... Sim. Tem também, ainda bem que falou sobre esse contrato de trabalho de pessoas com capacidade reduzidas. Para essas pessoas especificamente, inclui-se também os diminuendo físicos ou nem por isso? Exato. Inclui-se pessoas que têm uma redução com capacidade física, psicológica, assim vamos considerar. Imaginemos alguém que seja cego, ele ao celebrar um contrato de trabalho terá um contrato de trabalho especial, um contrato de trabalho diferente da Albertina que tem todos os seus sentidos apurados. Vamos imaginar alguém com deficiência física. Então, esses indivíduos com uma capacidade de trabalho reduzida, eles podem também celebrar um contrato de trabalho. E normalmente esses contratos de trabalho, quer seja de menores, quer seja com capacidade de trabalho reduzida, eles devem ser um contrato de trabalho reduzido por escrito, diferente daqueles contratos de trabalho com pessoas com aptidões apuradas, maior de 18 anos, que não precisa ser reduzida por escrito, em regra, nós aqui em Angola. Mas também, quanto o período de trabalho dessas pessoas com capacidade de trabalho reduzida, também tem um período de trabalho diferente. O período de trabalho, infelizmente, as empresas elas têm que se organizar para que o período de trabalho desses indivíduos, essas pessoas com uma atenção mais especial, seja realmente diferente, é isso? Exato, naturalmente, tendo em conta a sua condição. E outro sim, os menores não podem prestar trabalho, em regra, a partir das 20 horas para cima. Os menores de idade. Não podem de forma nenhuma. Exato. Mas ainda vê-se aqui que muita gente assina, só celebra o contrato de trabalho verbal com as crianças, né? E as crianças trabalham muito acima do tempo, ou se calhar mesmo fora de hora também. Mas há pessoas também aqui que partilham comentários que é sempre melhor a criança ficar distante desses ofícios, né? Porque é muito difícil como criança relacionar trabalho e escola ao mesmo tempo. Para adultos já é difícil, imagina para uma criança. Exato, Albertina, colocaste uma questão interessante. A lei estabelece alguns trabalhos que não são permitidos que o menor exerça. Vamos imaginar, os menores não podem ser vendedores, vamos imaginar na rua, vendedores ambulantes. Não podem vender produtos farmacêuticos, não podem vender tabacos, bebidas alcoólicas, não podem ser trabalhadores de casas noturnas, discotecas, não podem, na verdade, celebrar contratos nos teatros ou nos cinemas, em regra, os menores, existe uma limitação quanto, efetivamente, a determinados trabalhos, porque esses lugares podem impedir a sua formação. Sim. Então, o contrato de trabalho de menores tem que ter em conta o desenvolvimento do próprio menor, porque a nossa lei estabelece o princípio do maior interesse da criança. Então, mesmo o menor trabalhando, devemos ter em conta o seu pleno desenvolvimento. Aliás, também ele tem o direito de ser livre. Exato. Digamos, livre no sentido de brincar com os amigos, tudo e mais alguma coisa. Então, não é muito correto ter que usurpar o tempo dele depois da escola e não consegue lidar diretamente com todas as outras relações interpessoais, entre amigos, familiares, colegas de escola. Sim. E não só. Olha, António da Costa, que é aqui o nosso consultor jurídico, está aqui conosco a falar sobre um tema muito importante. Estamos a falar sobre os direitos que os candidatos ao emprego têm.
Quem nunca foi até uma entidade empregadora solicitar trabalho? E é muito importante sabermos aqui sobre quais são os nossos direitos, o que podemos dizer, o que podemos fazer, sim ou não. Porque às vezes, por conta da ignorância, nós fizemos tudo e mais alguma coisa porque não queremos perder a vaga de emprego. Mas aqui nós aprendemos que tem sim algumas leis e regras que devemos respeitar, de formas também a não ferir a nossa integridade física e pessoal, né? Estou certa? Certo, Albertina. Existe um direito só aqui para fechar. Nós, como estamos na antena, numa rádio que é religiosa, ou seja, tem-se dito que quando a entidade empregadora vai fazendo questões que a lei lhe proíbe, tem-se dito que, vamos imaginar, se a Albertina, a entidade empregadora, tiver lhe questionar se é casada, mesmo se a Albertina for casada, alguns dizem que a Albertina tem o direito de mentir. Isto é, os candidatos ao emprego têm o direito de mentir. Tem o direito de mentir quando? Quando a entidade empregadora tiver a violar, ou seja, os direitos do candidato de emprego. Então, o direito de mentira vai ser uma autodefesa que o candidato de emprego tem face às perguntas não permitidas que a entidade empregadora faz. Mas assim, para não ter que dizer que o candidato ao emprego tem direito a mentir, que é mesmo já o incorreto, eu penso que a pessoa pode não responder ou dizer exatamente que, olha, essas são informações pessoais e não posso responder. Uma das questões também que nos vão ajudar a não recorrermos a este tipo de questões, né, termos que mentir sempre em todas as entrevistas de emprego, é mesmo nos aperfeiçoarmos e termos mais conhecimento, né? Exato. O direito de mentira no direito de trabalho parece ser muito comum e uma das manifestações disso é olhar para os nossos currículos. Muitos de nós colocamos inglês, francês e tal. Que infelizmente eu falo francês. O jovem lá na entrevista de emprego, olha, é um francês básico. Não foi exatamente o que disse. Olha, isso não deixa de ser mentira. Exato, não deixa de ser mentira. Então, mas aqui o direito de mentira é mesmo para salvaguardar. Mas esse direito de mentira existe? Candidato. Sim, existe. Na verdade, é esse instituto que por vezes estuda-se em direito de trabalho como uma autodefesa do candidato de emprego contra as perguntas ilícitas das empresas. Da entidade empregadora. Olha, Costa, infelizmente o nosso tempo terminou. Foi mesmo um prazer grande estar aqui consigo, falarmos sobre essa questão. Foi muito proveitoso e eu consegui aprender alguma coisa, que já é bom. Aliás, saber não ocupa espaço, não é isso? Certo. Seus beijinhos e abraços vão para quem? Beijinhos e abraços vão para o meu Clube J, Palanca Negra, da Igreja Central de Luanda. Os beijos e abraços vão para todos aqueles que me conhecem e também para os nossos ouvintes da Rádio Adventos. Muito bem, muito obrigada. Um beijinho especial também para si, nosso querido e estimado ouvinte. Foi um prazer saber que você está sintonizado a 93.9 em FM. Nós voltamos amanhã na mesma sintonia e no mesmo horário. Lembrando que quem esteve na coordenação deste programa é Zacarias dos Santos. A técnica é cuidada pelo Júlio Catuquessa. Meu nome é Albertina Dalla. Um beijinho para si e para a sua família. Paz e bem. Boa tarde. Temas ligados à vida espiritual, acadêmica e profissional, com abordagens reflexivas que o aproximam aos pés de Cristo. Tem espaço no programa 100% Jovem da Sintonia da Esperança. Mais conexão com Albertina Dalla.